Deus te abençoe. Mais uma vez eu estou aqui gravando essa outra devocional, essa outra palavra, no segundo dia do jejum de 21 dias que começou para a Igreja da Paz do dia 10 até o dia 30, dia da eleição, para falar sobre um pecado horrível que a igreja, não digo a igreja do Senhor, mas a igreja enquanto instituição, enquanto lideranças, enquanto membresia, muitas vezes está cometendo e não se atenta para isso, não observa o que está fazendo, ou deixando de fazer, porque o tema é omissão. Conto uma história para você logo de início. É verídica essa história. Um profeta pregando nas ruas dos Estados Unidos, se não me engano, mais precisamente no estado da Califórnia, acabou indo parar diante de uma corte de juízes federais. E dali ele podia ser imediatamente levado para o presídio, condenado, né? Existe essa celeridade na justiça norte-americana, que não existe aqui no Brasil. Mas enfim, diante da corte, ele foi indagado se continuaria a pregar contra o aborto, que era o tema principal da pregação dele. Era contra o aborto e contra o homossexualismo, mas principalmente contra o aborto. Advertido pelos juízes que, se mantivesse sua posição, poderia ser condenado e imediatamente levado para o presídio, aquele profeta abriu a boca, apontou os dedos para juízes federais e disse para eles: vocês, juízes, investidos de autoridade pelo próprio Deus, não se enganem. Tudo que vocês têm permitido, tudo aquilo com que vocês têm compactuado, no que diz respeito ao assassinato de crianças no ventre das suas mães, e que vocês não têm julgado como culpados aqueles que o praticam, será cobrado pelo próprio Deus na vida de vocês. O sangue dessas crianças está sendo colocado nas mãos dos senhores, e os senhores não ficarão impunes diante daquele que é o juiz de todos os juízes, o rei dos reis e a autoridade máxima na terra. Foi bem assim a direção da palavra que ele deu em resposta à colocação dos juízes federais que o estavam ali para julgar e sentenciar. O final da história é que aquele profeta, horas depois, sai daquela corte, daquele tribunal, julgado inocente. Os juízes federais preferiram temer a advertência de um profeta do que atender à consciência coletiva de um grupo que esposa, né, a morte, o aborto, o assassinato de crianças. Ali eu vejo a atitude de um homem que não se calou, que não se omitiu. Eu estou lendo ainda Lamentações, Jeremias, no capítulo 3, eu chego a ver até Jeremias falando ao Senhor que por causa da sua postura, por causa da sua posição, foi lançado dentro de uma masmorra, né? Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver que Pazu joga Jeremias dentro de uma fossa, dentro de um poço, cheio de lama, cheio de uma situação totalmente destrutiva. Imagine um homem de Deus, estou pregando a palavra, estou falando a verdade, estou anunciando a necessidade de arrependimento, e a paga que eu recebo é me jogarem num poço. Mas Jeremias não se calou, e ele lembra o Senhor sobre a necessidade de executar juízo contra isso. Jeremias não foi omisso. E eu e você, em relação a tudo que tem acontecido no nosso país, cegos de ódio por causa de ideologias político-partidárias, esquecendo-nos do mais importante, que é a estrutura, sabe, o lastro político, o lastro social que essas ideologias podem carregar por trás de si. Já nem é tão por trás de si, é bem aberta, né? Bem explícita. A morte de crianças, liberação de drogas, sabe? Quando eu falo morte de crianças, estou falando do aborto, né? A liberação das drogas, a permissividade em todos os níveis da nação, em todas as áreas. Mas uma coisa tem me chamado a atenção. É o processo que eu tenho observado de aculturação que tem acontecido dentro do meio estudantil. Principalmente naquele que é base do ensino médio e das faculdades, das universidades. Ali está sendo produzido por força de toda uma estrutura, de toda uma ambiência cultural diabólica. Tem sido processada a mente desses estudantes para serem, no futuro, aqueles que vão dominar a nação, que vão governar o país. E a estrutura que tem sido construída, edificada dentro dessas pessoas, é uma estrutura contrária a Deus, que nega a Deus. O número de pessoas que se dizem não cristãs, que não acreditam em Deus, dentro dos meios universitários, e principalmente dentro dos jovens até a faixa de 26 anos,
já é de mais de 20% da nação brasileira, dentro da nação brasileira. Isso não deveria ser um motivo de atenção da minha e da sua parte? Eu ainda continuo na mesma tecla. Nós, como pais, como igreja, como cristãos dentro dessa nação brasileira, somos os maiores responsáveis por essa evasão, por esse desvio, por esse processo de aculturação daquilo que é cristão para a colocação daquilo que é marxista, que é comunista, que é socialista, que é diabólico. Eu não vou me calar, haja o que houver. Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Reflita, tome postura, abra sua boca, se posicione, não se acomode.